Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus, quando chamam de bom, ele diz: por que me chamais de bom? Só há um bom, os mandamentos. Guardai o seu tesouro, porque aonde está o seu tesouro está o coração. Guardai na tábua de um coração de carne e estejais os aplicando, porque em vão aquele que recebe os mandamentos e não venha a cumprir. E qual é o grande mandamento? Em relação à vertical, em relação ao Senhor, amar somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus de todo coração, de todo entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas posses. Semelhantemente a este, o segundo grande mandamento, em relação à horizontal, a como devemos andar, segundo aqueles que carregam a cruz na vertical e na horizontal. Amar o próximo como a ti mesmo. Assim a palavra diz: aquele que não tem zelo para com a sua alma, terá zelo para com a alma do próximo. A finalidade daqueles que não cumprem é como um ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Mas aqueles que atentam aos seus estatutos e mandamentos e está a os exercitá-los, estão sempre agradando o Senhor, aonde Ele nos ensina que esta sabedoria ela é válida para que os dias vão bens e longos nesta vida, assim como aqueles que alcançam a vida vindoura. A perseverança daqueles que, quando se atenta aos estatutos e mandamentos, tudo vai bem, e ainda que venham as dificuldades, as diversidades, o Senhor, o seu Espírito é pronto e experimentado para fazer com que venhamos a vencê-las, porque Ele é um consolador, Ele é aquele que consola, Ele é aquele que tem um amor que nos constrange, Ele é aquele que tem zelo nos mínimos detalhes para com aqueles que perseveram, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. Assim como a palavra diz, que também ele jamais agarrais um conceito e soltai a outro, porque ele é ira e indignação com aqueles que rejeitam o seu efetuar e o seu querer, porque ele mesmo nos coloca um espírito de entorpecimento, aonde creio nas suas mentiras, um véu colocado onde não tem aquele que revela os planos que é de fazer prosperar, e eles estão sempre iludidos, a si mesmo declarando a sua própria benignidade, assim como justificando a si mesmo. São sempre entregues a toda espécie de ira, nos ódios, da onde se procede toda saída do coração, por não ter o seu tesouro aonde deveria ser, aonde a traça e a ferrugem não consomem e o ladrão mina, mas antes valorizam aquilo que é elevado entre eles, a raiz de todos os males. A palavra diz: não servis a Deus e a Mamon, não servis aquele que não há como servir a dois senhores. A um ameis, o outro odiai. A um servir e o outro rejeitai. Assim a palavra nos diz. Mas que nem todos são de fé, assim como não iriam compreender esta palavra, porque o Senhor, tendo olhos, não vê, e é colocado uma escama. O príncipe do poder do ar os mantém cegos para que não tenha a revelação. Tendo boca, a palavra diz que, embora ainda se fale
coisas boas, o interior o Senhor sonda interiormente, é um sepulcro caiado. São ossos e toda espécie de imundície. Ainda que passe um esmalte no vaso exterior, o Senhor conhece a podridão do interior, onde estão mergulhados em densas trevas. Mas para aqueles que estão sendo santificados por meio do lavar da palavra do interior para fora, estão sempre resplandecendo aquele que é fiel e verdadeiro, onde é como um espelho mal polido, porque ainda enquanto estivermos nesta carne, mas então quando estivermos no corpo do qual ele preparou, aonde se então veremos face a face com um corpo glorificado, seremos como que anjos nas regiões celestiais, louvando e bendizendo ao Senhor aqueles que investiram no tesouro que a traça e a ferrugem não consome e o ladrão não mina, pois não permitimos que a verdade seja roubada em nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.